Noite nós queremos também anunciar que a doutrina de hoje é o tributo ao Rei dos Reis. O tributo, ou somente o tributo, está colocado muito bem. O tributo ao Rei dos Reis. A água já chegou, a água já veio, né, Cristina? E ela já está trazendo. Pode ficar à vontade, filha. Pode colocar aqui, eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Cris. Amém. Muito bem. Tributo ao Rei dos Reis. Tributo ao Rei dos Reis. Nesse momento nós queremos ler com a amada igreja uma palavra muito simples, colocada no salmista e pelo salmista, pelo Espírito Santo nos Salmos. 96:7 eu leio esse primeiro salmo, somente o versículo 7 do capítulo, que não tem capítulo, Salmos 96:7, e depois lerei mais um salmo. Vamos primeiro ler. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Deus vivo, tributamos ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributamos ao Senhor glória e força. Como é bom nos reunirmos aqui sob a tua direção, a tua liderança suprema, Senhor nosso, Deus nosso, que aqui nos reúnes, que aqui nos congregas, e já foram desenvolvidos 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, e agora também capacita-nos para que tenhamos, Pai, na visão, o teu tributo, a tua glória, a tua força, como diz o salmista. Por isso que nesta noite te pedimos que o Senhor faça prevalecer entre nós a sua vontade. A vontade é do Senhor e nunca nossa, mas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então eu quero ler novamente Salmos 96:7 e dou um pulinho no 68:34. 96:7 de novo. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. 68:34 dos Salmos. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua força nos espaços siderais. Muito bem, esse tributo de render a ele glória, de render a ele louvor, pertence a nós, família dos povos, para que o possamos adorar. Já diziam os preconizadores da nova era, ou melhor dizendo, de uma vez salvo, sempre salvo, fala, Senhor, segundo a nossa vontade. Mentira do diabo, o Senhor não fala segundo a tua vontade. O Senhor não fala aquilo que vai no teu coração. Isso é erro grave. O Senhor doutrinariamente faz a sua vontade. E nós estamos aqui nessa noite para receber o que vem dele. Amém? Quem veio aqui para receber o que vem do Senhor e não o que vai no seu coração? Amém, igreja? Por isso Deus é maravilhoso, é glorioso, é Senhor nosso, todo-poderoso. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. A glória é dele, a força é dele nos espaços siderais, a sua majestade se espraia em todos os recantos da terra e nos espaços siderais. Por isso o culto é para ele, é dele, por meio dele, e todas as coisas redundam para a glória dele e não para a nossa. Não somos nós que fazemos o culto, mas ele em nós participa a sua palavra, recebe de nós o tributo de louvor e de adoração. Muito bem, queridos, então nós vamos começar essa visão do tributo ao Rei dos Reis, lendo uma passagem que você conhece, que você domina, que está no livro do Gênesis, escrito por Moisés de 1445 a 1405 antes de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia do Senhor que nasceria da mulher, seria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, foi dada lá atrás no Gênesis. E desde aí, irmão, que nós entendemos, que nós reconhecemos que o nosso rei, ele foi profetizado
nasceu numa manjedoura, por isso ele foi e continua sendo rei, não nasceu como déspota, não nasceu como autoritário, não nasceu como ditador, com conceito vitalício, não. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu humilde, ele é humilde, ele continua sendo manso e humilde de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Gênesis 3,15 foi uma profecia gloriosa para que o nosso rei pudesse nascer, para que o nosso rei pudesse fazer-se homem, e veio à terra como dono dela. Todas as coisas por ele foram feitas e por intermédio dele, mas ele resolveu nascer numa manjedoura. O dono do universo não tinha lugar aprazível, não tinha lugar à altura da sua glória. Por isso ele se humilhou e foi reconhecido em figura humana. Muito bem. E aqui no Gênesis 3,15, eu quero só repetir de raspão novamente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gálatas capítulo 4, dos versos 4 a 5, diz algo lindo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo devido, o tempo aprazível, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho nascido de mulher, como um homem humilde, não orgulhoso, não déspota, não como um rei de coroa, de pérolas, madrepérolas, mas que seria crucificado. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então esse rei a quem adoramos, ele merece o nosso tributo, porque ele antes de todos nós se humilhou a si próprio. Foi reconhecido em figura humana, esvaziou-se de sua divindade, fez-se Emanuel, Deus conosco, nascido de mulher, debaixo da lei. Então realmente foi um rei que, mesmo coroado com espinhos, mesmo sangrando, ele foi, e continua sendo rei. Amém, amados? Ele não é um rei, repito, déspota, autoritário, orgulhoso, mas ele é um Deus que reina. E é claro que aqueles que o reconhecem como rei se deixam dominar e se deixam levar por ele, e não levar a ele a algum lugar, mas abrem o coração para que ele faça a sua vontade em cada um de nós. Muito bem? E também aqui em Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Versículo 14, escrito de 700 a 680 anos antes de Cristo, humanizar-se, antes do Emanuel fazer-se o Cristo de Deus. Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Repetimos, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O sinal foi dado lá no Velho Testamento, antes que Maria engravidasse sobre ela e por sobre ela pairasse o Espírito Santo para gerar o unigênito. A Bíblia já dizia, 700 anos antes de Cristo, que isso ocorreria. Então foi sinalizado antes, para você, internauta, que não conhece a palavra, entender que a Bíblia não foi escrita de uma vez. Homens se sentaram e resolveram se mancomunar e contratarem-se para escrever algo. Não, as profecias foram preditas, vaticinadas, e não foi diferente com Isaías 7,14. 7, 14. 7, 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 7
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Por isso a Bíblia diz em Atos 20, 28, que já trabalhamos, que ele comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Por não ter sangue, fez-se homem, humanizou-se para com sangue comprar, remir a sua igreja. Também em Isaías 9, mesmo patamar, 700 a 680 anos antes de Cristo, outra profecia antes que ele nascesse, antes que ele se fizesse Emanuel, ele já existia antes da fundação do mundo, mas aqui estava predito sobre ele. Isaías 9, de 6 a 7, com o nosso ministro Eduardo Guerra. Isaías 9, Eduardo, Isaías 9, de 6 a 7. Amém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus, muito obrigado, meu amado irmão, por essa leitura maravilhosa, transparente, pura para a igreja, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, mesmo patamar, muito antes de ele fazer-se homem, muito antes do verbo se fazer carne. O menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E para que se aumente o governo sobre os seus ombros, o zelo do Senhor dos Exércitos. E para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Deus fez isso. Deus disse, Deus pré-vaticinou, Deus falou antes que ele viesse se humanizar, que ele viria e seria conhecido como um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então é muito bom, irmãos, sabermos que esse rei reina e que a ele tributamos, sem orgulho, sem soberba, e que nos entregamos para que ele faça a sua vontade. O que diz o padrão? O padrão da oração não é para repetir, tipo o papagaio, obviamente que não, mas o que diz o padrão? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha ao terreiro. Não é seja feita a minha vontade, de acordo com o que tu vais falar. Não, ele fará a sua vontade, porque dele, para ele, por ele e por meio dele, são todas as coisas. A ele pôs a honra, a glória, o louvor, a majestade, porque só ele é rei, igreja. Amém? Só ele é rei. Por isso se humilhou, por isso se fez carne, por isso merece o nosso tributo, a nossa adoração. Em todos os sentidos, ele merece. Eu quero ler com os amados algo simples que está no Evangelho de João, no seu capítulo 1, que vocês conhecem muito bem. Eu leio João Evangelho, capítulo 1, é uma doutrina dinâmica, é uma doutrina bem prática, para que nós entendamos essa palavra tributar, tributo. Somente ele é digno do nosso tributo. João Evangelho, capítulo 1, versículos de 1 a 3. De 1 a 3 primeiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele criou todas as coisas lá no princípio, antes da fundação do mundo, quando o Senhor falou, haja luz, o Verbo era ele. A ação dessa palavra era ele, e ele criou todas as coisas. Por isso ele é rei. Amém, amados? Por isso ele é rei. Quero repetir, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus.
E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha lá, intrínseco, dentro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora mesmo aí, em João ainda, capítulo 1, vamos ler agora dos versículos 10 ao 14. Olha que coisa linda. João ainda, esse mesmo João, capítulo 1, de 10 ao 14. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, o verbo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, todas as coisas, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, olha que coisa linda. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quantos aqui nessa noite, eu tenho convicção de que é assertiva, a resposta é positiva. Quantos aqui têm a convicção de que ele estava dentro do Pai? De que ele era o próprio verbo, a própria ação de Deus, e que ele se fez carne, e que o mundo foi feito por ele. Porém, aqueles que o conheceram e que aceitaram a sua palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem é que dá o poder a nós para que sejamos filhos de Deus? Jesus Cristo. É ele que dá o poder para que sejamos filhos de Deus. Não é Deus que faz isso de conta própria, de per si, particularmente, não. Ele deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Aqui também, só para relembrar, que lá no livro de 1 Crônicas, não vou ler, 16, 28, quando diz: tributai o Senhor, ó família dos povos, tributai o Senhor, ao Senhor glória e força, é a mesma repetição do Salmos 96, 7 que lemos no início. É a própria visão de que Deus colocou ali para adorarmos a Ele. Em Apocalipse 15, de 2 a 3, Anderson Vecchioni, nosso ministro, nos lerá Apocalipse 15, de 2 ao 3. Apocalipse 15, versos 2 a 3, Anderson Vecchioni. Amém? Apocalipse 15, de 2 ao 3. Amém. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, juntos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Obrigado, meu amado irmão Anderson Vecchioni, ministro de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que achavam-se ou se achavam em pé no mar de vidro, é a igreja, tá, amados? A visibilidade de João foi da igreja, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Aqui aprendemos algo tremendo. O rei não é só nosso, ele é Rei das Nações. Aceite quem quiser. No juízo todos terão que se curvar diante dele, todos terão que estar diante dele, porque todas as coisas voltarão a ele, e nós não entraremos em juízo, seremos arrebatados, e nós não passaremos pela morte, que é a separação eterna de Deus.
estaremos com ele em glória. Então repare bem, amados, que ele é rei das nações. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Romanos diz que todas as coisas voltarão para ele. Então ele é rei das nações. Ele não só é rei da igreja, ele não é só rei de Israel, ele é rei das nações. Por isso, vamos tributar aplausos a ele. Você que não está com as mãos atadas, batem palma a todos os povos. Irmão, tem gente que não aplaude, parece que está mumificado, mas não é aqui não. Internauta, aplauda aí, internauta. Internauta está lá na cozinha distraído. Amados, preste atenção. Vamos aplaudir o rei, como é bom. Isso é uma rendição, um tributo de adoração a ele. Tá? Nós não somos mancos, nós somos adoradores. Muito bem. Que leitura linda feita pelo nosso amado Anderson Vecchioni. Daria uma palavra tremenda de uns 40 minutos só nesse mar de vidro mesclado de fogo com os servos de Deus que não se dobraram à besta, nem a sua imagem, nem o número do seu nome. Ou seja, que não darão a sua marca, ou não darão a testa, nem o dorso para a marca da besta. Não darão, porque são servos do Deus vivo. Servos do Deus vivo. Em Apocalipse 17, versículo 14, agora é o irmão dele, o nosso ministro, nosso diretor amado, o nosso Marcelo Vecchioni, lerá Apocalipse 17, 14. Amém? Amém, meu querido. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Oh, glória! Pelejarão eles. Aí no 17 do Apocalipse, a partir do verso 12, fala que os governadores, os ministros, as autoridades da terra emprestarão a sua autoridade, o seu poder à besta, para reunirem-se e marcharem contra Cristo. Então a Bíblia diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem sabe tem convicção de que quando o Senhor vier reinando e para reinar, nós, os eleitos e fiéis chamados como igreja, estaremos com ele. Então nessa noite, não se preocupe, internauta, com quem não aplaude do seu lado, mas vamos aplaudir o rei desimpedidamente. Esse tributo é dele. Aleluia, Senhor, bendito seja o teu glorioso nome. E no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, tem algo glorioso, tem algo espetacular. Apocalipse 19, 16, tem algo espetacular. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o verbo que nós adoramos. Esse é o verbo que é o nosso rei. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a ele a quem adoramos, é a ele que tributamos louvor. Nesse tributo de louvor inclui as nossas palmas, inclui a nossa confissão de fé, inclui nossos dízimos, ofertas e lábios que confessam seu nome. Inclui todo tipo de tributo que você possa conceber e entender. E nessa noite eu quero também agradecer penhoradamente essa igreja linda, que também orou, além de orar pela Amanda, orou pela pastora, e o procedimento foi rápido, foi de 1h e 40 minutos, foi um procedimento mais ou menos nesse time, nesse tempo, e maravilhoso porque ela foi geralmente anestesiada com anestesia geral, e depois o médico falou assim para mim: ela é dura porque quando passou, estava passando algumas pessoas que tinham sido operadas no mesmo setor, ficaram dormindo, e ela disse: a primeira coisa, eu quero ir para casa. E lá me chamaram,
E eu tive que ir lá levar a roupinha dela e ela estava com uma bata, bora, amor, bora, eu quero ir para casa. E quando eu saí ainda agora, a igreja do Senhor, ela estava num sono profundo. Eu deitei ao lado dela, deixei que ela dormisse, me aprontei. A Jaque ficou lá para dar uma sopinha para ela, ela não tinha acordado ainda. Eu não sei se aí pelo mezanino houve alguma sinalização dela, sim ou não. Na hora do louvor? Obrigado, Lu. Obrigado, Cristian. Luciano Gonçalves e Cristian Lucas já deram a visão de que na hora do louvor ela entrou, ela ligou lá na internet e ficou assistindo. Meu amor, um beijão no teu coração. Essa igreja te ama, nós te amamos. Essa igreja é bendita porque é adoradora do Senhor. Foi uma bênção, a cirurgia foi maravilhosa e por isso nós estamos contentes, porque o nosso rei, e a ele aprouve trazer a Nayuf para o nosso convívio, trazê-la, e a cirurgia foi hiper bem sucedida e foi algo maravilhoso e nós louvamos a Deus por isso. Nessa noite, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam tributados ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai Santo, obrigado por essa doutrina tão simples, por esse ensinamento bíblico tão conhecido de todos nós. E agora, Pai, nós vamos receber o teu ministério de louvor para aplaudir-te, porque só tu és digno da honra, da glória desses aplausos para receber esse ministério de louvor. Podem vir todos do ministério de louvor. Glórias ao Senhor.